Leitura do livro de Isaías, capítulos 29 ao 32, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, deixai que imolem sacrifícios. Contudo, trarei sofrimento a Ariel, e haverá opressão e tristeza. E ela será para mim como Ariel. E eu te sitiarei em todas as direções ao teu redor. Farei cerco contra ti com torres de assédio, e erguerei fortalezas contra ti. E tu serás derrubada, e falarás desde o chão, e tua fala será baixa, proveniente do pó. E tua voz será como a de alguém que tem um espírito familiar, desde o chão, e tua fala será um sussurro desde o pó. Além disto, a multidão de teus estrangeiros será como pó fino, e a multidão dos agressores será como a palha da casca dos cereais que se vai. Sim, isto será em um instante, de repente. Tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos com trovão e com terremoto, e grande barulho, com tormenta e tempestade, e com a chama de fogo devorador. E a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, todas as que lutam contra ela e sua provisão, e que a fazem sofrer, serão como um sonho de uma visão noturna. E isto será como quando um homem faminto sonha, e eis que ele come. Porém ele acorda e sua alma está vazia. Ou como quando um homem sedento sonha, e eis que ele bebe. Porém ele acorda, e eis que ele está desfalecido, e sua alma tem apetite. Assim estará a multidão de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Parai vós mesmos e espantai-vos, gritai vós e chorai. Eles estão bêbados, mas não com vinho. Eles cambaleiam, mas não por bebida forte. Porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós o espírito de sono profundo e tem fechado vossos olhos. Os profetas e seus governantes, os videntes, eles têm encoberto. E a visão de todos torna-se para vós como as palavras de um livro que está selado, o qual homens entregam a alguém que é erudito, dizendo: leia isto, eu te rogo. E ele diz: não sou erudito. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Portanto, observai, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa entre este povo, uma obra maravilhosa e uma maravilha, porque a sabedoria dos sábios homens perecerá, e o entendimento de seus prudentes homens será ocultado. Ai dos que buscam profundamente esconder seus planos do Senhor, e suas obras estão na escuridão, e eles dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Certamente o seu colocar as coisas às avessas será considerado como o barro do olheiro, pois dirá a obra daquele que a formou: ele não me fez? Ou dirá a coisa modelada daquele que a modelou: ele não tem entendimento? Acaso não é muito pouco tempo que o Líbano será transformado em um campo frutífero, e o campo frutífero será considerado como uma floresta? E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e os olhos do cego verão sem obscuridade e sem trevas. O manso também aumentará a alegria dele no Senhor, e o pobre entre os homens regozijará no Santo de Israel. Porquanto o tirano é trazido à ruína, e o escarnecedor está consumido, e todos os que espreitam para o mal estão eliminados. Que fazem de um homem um criminoso por uma palavra, e armam uma armadilha para aquele que reprova no portão, e desviam o justo por coisa nenhuma. Portanto, assim diz o Senhor que redimiu Abrão no tocante à casa de Jacó:
Agora Jacó não será envergonhado, nem a sua face agora tornar-se-á pálida. Porém, quando ele observar seus filhos, o trabalho de minhas mãos, no meio do seu povo, eles santificarão meu nome, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Também aqueles desorientados em espírito chegarão ao entendimento, e aqueles que murmuram aprenderão doutrina. Isaías capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado. Que caminham para ir ao sul em direção ao Egito e não têm buscado uma resposta de minha boca para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será a sua vergonha e a confiança na sombra do Egito sua confusão. Porque seus príncipes estavam em Zoã e seus embaixadores chegaram a Anes. Eles estavam todos envergonhados de um povo que não podia beneficiá-los, nem ser um socorro ou proveitoso, porém uma vergonha e também uma desonra. A aflição dos animais do sul, para o interior de uma terra de dificuldade e angústia, de onde vem o leão velho e o jovem, a víbora e a flamejante serpente voadora. Eles carregarão suas riquezas sobre os dorsos dos jumentos novos e seus tesouros sobre um grupo de camelos para um povo que não irá beneficiá-los. Porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultados. Porém, tenho eu clamado a este respeito. A força deles está sentada, imóvel. Agora vá, escreve isto perante eles em uma tábua e registra isto em um livro, para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre. Que este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouvirão a lei do Senhor, os quais dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não profetizem em nossa direção coisas corretas. Falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Saias vós para fora do caminho, desviai-vos para fora da vereda. Fazei o Santo de Israel parar de estar diante de nós. Por conseguinte, assim diz o Santo de Israel: pelo fato de vós terdes desprezado esta palavra e confiado na opressão e perversidade, e permanecerdes nisto, portanto, esta iniquidade será para vós como uma rachadura, prestes a cair, estufando-se para fora em um alto muro, cujo desabamento ocorre de repente, em um instante. E ele quebrá-los-á como quebra o vaso do oleiro, que é feito em pedaços. Ele não poupará, de tal forma que não será encontrado no meio do que foi despedaçado um caco capaz de ser usado para pegar brasa de uma lareira ou para retirar com isto água do poço. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força. E vós não quisestes. Porém, vós dissestes: não, pois nós fugiremos sobre cavalos. Portanto, vós fugireis. Até que vós sejais deixados como um farol sobre o cume de um monte, ou como uma bandeira sobre uma colina. E, portanto, o Senhor esperará para que ele seja misericordioso consigo, e, portanto, ele será exaltado. Que ele possa ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Abençoados são todos os que esperam por ele. Porque o povo habitará dentro de Sião em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Ele será muito benigno para contigo, a voz de teu choro. Quando ele vier a ouvi-lo, ele te responderá. E embora o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da aflição,
Teus professores, contudo, não serão removidos a um canto nunca mais. Porém, teus olhos verão os teus mestres. E teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: Este é o caminho. Andai vós nele, quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. Vós também ireis profanar a cobertura de tuas imagens esculpidas e o ornamento de tuas imagens fundidas de ouro. Tu as descartarás como se descarta um trapo de pano usado durante a menstruação. Tu dirás em direção a ela: Vai-te embora. Então ele dará a chuva de tua semente, com a qual semearás a terra, e o pão daquilo que cresce da terra, e isto será próspero e abundante. Naquele dia o teu rebanho se alimentará em grandes pastos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão feno limpo, o qual tem sido joeirado com a pá e com a peneira. E haverá sobre toda a alta montanha e sobre toda a alta colina rios e córregos de água no dia da grande matança, quando as torres cairão. Além disso, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol estará 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor enfaixar a ferida do seu povo e sarar o golpe de sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, queimando com sua ira, e a carga disto é pesada. Os lábios dele estão cheios de indignação e sua língua como um fogo devorador. A sua respiração, como uma torrente transbordante, alcançará até a garganta para peneirar as nações com a peneira da vaidade, e haverá uma rédea nas mandíbulas do povo, levando-os a errar. Vós tereis uma canção como na noite em que uma solenidade santa é celebrada, e alegria de coração semelhante a quando alguém vai com uma flauta para vir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel. E o Senhor fará sua gloriosa voz ser ouvida, e mostrará o relampejar do seu braço com a indignação de sua ira e com a chama de um fogo devorador, com dispersão e tempestade e pedras de granizo. Porque, por meio da voz do Senhor, os assírios serão derrubados, os quais golpeou como uma vara. E em todo lugar onde a liderança estabelecida vier a passar, a qual o Senhor fará repousar sobre ele, isto ocorrerá com tamborins e harpas, e nas batalhas agitadas ele lutará com isto. Para Tofete está decretado há muito tempo. Sim, para o rei isto está preparado. Ele tem feito isto profundo e largo. A pira daquele lugar é fogo e muita madeira. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, fará incendiá-lo. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito buscando ajuda e fiam-se em cavalos e confiam em carruagens, porque elas são muitas, e em cavaleiros, porque eles são muito fortes, porém não olham em direção ao Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Além disso, ele também é sábio e trará o mal, e não revogará suas palavras. Porém, levantar-se-á contra a casa dos fazedores do mal e contra o auxílio daqueles que obram iniquidade. Agora os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender sua mão, tanto o que ajuda cairá, quanto aquele que é ajudado fracassará, e todos eles falharão juntamente. Porque deste modo tem o Senhor me falado. Semelhantemente ao leão e ao leão novo rugindo sobre a presa, quando uma multidão de pastores é suscitada contra ele. Ele não estará temeroso das vozes deles, nem se rebaixará pelo barulho deles. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar pelo monte Sião e pela colina daquele lugar. Como pássaros voando, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém. Defendendo, também ele irá libertá-la e, passando por cima, preservá-la-á.
Voltai-vos em direção àquele contra quem os filhos de Israel têm se revoltado profundamente. Porque naquele dia todo homem descartará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais suas próprias mãos têm feito para vós, para um pecado. Então o assírio cairá com a espada, não de um homem poderoso, e a espada, não de um mortal, o devorará. Porém ele fugirá da espada, e seus jovens serão desbaratados. E ele fará desaparecer a sua fortificação por causa do medo, e seus príncipes terão medo da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e sua fornalha em Jerusalém. Isaías capítulo 32. Eis que um rei reinará em justiça, e os príncipes governarão em juízo. E um homem será como um esconderijo para o vento e abrigo contra a tempestade. Como rios de água em um lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. E os olhos daqueles que veem não estarão escurecidos, e os ouvidos daqueles que ouvem escutarão. Também o coração do precipitado entenderá o conhecimento, e a língua dos que gaguejam estará pronta para falar claramente. A pessoa vil não mais será chamada de generosa, nem o avarento dito ser dadivoso. Porque a pessoa vil falará vilânia, e o seu coração obrará iniquidade para praticar hipocrisia e para pronunciar erro contra o Senhor. Para fazer vazia a alma do faminto, e ele fará acabar a bebida do sedento. Também os instrumentos do avarento são maus. Ele planeja planos perversos para destruir o pobre com palavras mentirosas, mesmo quando necessitado fala o que é correto. Porém, o generoso planeja coisas generosas e, por meio de coisas generosas, ele ficará de pé. Levantai, vós, mulheres indolentes, ouve minha voz, vós, filhas indiferentes, dai ouvido à minha fala. Muitos dias e anos vós sereis atribuladas. Vós, mulheres indiferentes, porque a vindima falhará e a colheita não chegará. Tremei, vós mulheres que estão indolentes, sede atribuladas, vós indiferentes. Despe-vos, ficai nuas e cinge a vestimenta de pano de saco sobre vossos lombos. Elas lamentar-se-ão por seus peitos, pelos campos agradáveis, pela vinha frutífera. Sobre a terra do meu povo brotarão espinheiros e arbustos com espinhos. Sim, sobre todas as casas alegres dentro da cidade alegre, porque os palácios serão abandonados, e a multidão da cidade será retirada. As fortificações e torres serão por refúgios eternamente, uma alegria para jumentos selvagens, um pasto de rebanhos. Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Então, juízo habitará no deserto, e justiça permanecerá no campo frutífero. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça, quietude e segurança eternamente. E meu povo habitará em uma habitação pacífica, e em moradias seguras, e em lugares quietos de descanso. Quando chover granizo caindo sobre a floresta, e a cidade vier a ser abatida em um lugar humilhado. Abençoados sois vós que semeais junto a todas as águas, e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Se você quer fazer essa leitura junto conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. E se fazendo essa leitura você se sente grato por conhecer a Palavra de Deus,
Lembre-se de deixar um like e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.